O Elamag Madoka Mágica, ou como é popularmente conhecido, Madoka Mágica, foi um anime produzido pelo estúdio Shaft em 2011. Ela nos conta a história de um grupo de garotas que, após formarem um contrato que lhes garantiriam qualquer desejo, precisam lutar contra criaturas chamadas bruxas. Esse contrato, firmado com uma entidade chamada Kyubey, logo se transforma em um pesadelo em decorrência da descoberta de um frio e cruel mundo. As personagens ao decorrer da narrativa se veem cada vez mais emaranhadas em um espiral sufocante de problemas, dentre os quais vão minando suas relações. Os seus antigos amigos, fontes de esperança e conforto, já se foram, sobrando apenas um melancólico sentimento trágico de um final inevitável. E tudo isso acompanhado de uma subversão lúdica, um dos gêneros midiáticos mais tradicionais da cultura pop japonesa. O gênero Mahou Shoujo, ou Garotas Mágicas em português, é caracterizado pela presença de personagens femininas detentoras de poderes mágicos. Esses animes possuem geralmente uma distinção bastante visível que demarca as noções de bem e mal. Por conta disso, eles são associados a um público-alvo mais infantil, uma vez que eles possuem uma suposta visão mais ingênua do mundo. O que eu quero dizer com tudo isso é que Madoka Mágica é um anime muito sensível. Sua narrativa está cheia de sutilezas e de eventos que tomam um posicionamento curioso, para não dizer intrigante, em temas da filosofia moderna. Madoka Mágica é um anime rico em correntes filosóficas, sendo quase todos seus detalhes preenchidos por discussões dessa natureza. Como exemplo disso, temos o utilitarismo personificado na figura de Kyubey. Também temos a seleção natural e o darwinismo bastante presente nas relações sociais entre as garotas mágicas. Temos o existencialismo percorrendo cada lacuna da narrativa. Também temos discussões sobre o eterno retorno de Nietzsche do Ubermensch, personificado na figura de Homura. Temos as discussões teológicas sobre o teísmo e o ateísmo, presente nas personagens ao final da narrativa. E temos uma minuciosa, mas escancarada discussão sobre o feminismo. A cada momento do anime, temos um posicionamento da obra. E é muito esclarecedor acompanhar o desenvolvimento das personagens ao longo das respostas, dados esses temas clássicos da filosofia. Enquanto eu refletia e pensava sobre a natureza dos problemas discutidos, eu notei a presença de um objeto estranho, quase que enigmático, que passou despercebido por mim em minha primeira vez assistindo o anime. Eu fiquei encantado, para não dizer espantado, com o caráter metafísico desse objeto. As Soul Gems, ou Pedras da Alma, são um item essencial para o entendimento da narrativa do anime. Eles são responsáveis por boa parte dos conflitos encontrados na narrativa. Em linhas gerais, podemos dizer que as Soul Gems são a materialização da alma das garotas. Elas são formadas após a formação do contrato com Kyubey e são responsáveis pelos seus poderes. Ao mesmo tempo que as Soul Gems são a fonte da magia das garotas, elas também são a origem da tragédia delas. Isso se deve ao fato de que, quando a Soul Gem é corrompida, ela transforma a portadora em uma bruxa. Apesar de no anime existir vários diferentes métodos em que uma garota mágica pode diminuir a corrupção de sua Soul Gem, o seu destino é inevitável. Mas o que é fascinante no caso das Soul Gems é a maneira que ela se relaciona com um dos problemas mais discutidos da filosofia moderna, sendo este o problema corpo-mente. Esse problema, primeiramente postulado por comentadores do filósofo moderno René Descartes, pode ser resumido na seguinte questão: qual é a relação entre o corpo e a mente? Essa pode parecer uma questão simples, mas a partir do momento em que começamos a pensar mais, vemos que é uma questão extremamente complexa. Seria o meu corpo um veículo para minha mente? Até que ponto minha mente influencia em minhas ações? Será que é possível reduzirmos a mente a algum estado físico? E é principalmente essa última questão que tem impressionado os filósofos ao longo dos séculos. Uma das primeiras respostas dadas a esse problema foi a de René Descartes, em seu livro Meditações sobre a Filosofia Primeira. Em seu livro, René Descartes tenta reformular as bases de seu conhecimento. Aquilo que ele achava que era certo, após uma metódica reflexão, se mostrava sem fundamentos. O conhecimento que ele tinha do mundo era um conhecimento adquirido através da percepção, adquiridos através do tato, do olfato, da visão, do paladar e da audição. Entretanto, os nossos sentidos podem muito bem nos enganar. Podemos estar sob efeito de alucinógenos ou até mesmo vivendo dentro de um interminável sonho. Ele chega a cogitar a existência de um demônio teorético que enganasse os seus sentidos. Sendo assim, para curar as suas incertezas, ele vai em busca de afirmações que estivessem absolutamente certas. Penso, logo existo, foi a sua resposta. Após várias reflexões, à procura de uma afirmação que ele não pudesse questionar, ele chegou à conclusão de que não consegue duvidar de sua própria existência. A razão para isso é de que, para ele poder duvidar, ele precisaria existir. Apesar de poder ser enganado e iludido em respeito à existência do mundo ao seu redor, ele não pode duvidar de sua existência. Entretanto, apesar de sua certeza acerca de sua existência, ele não consegue comprovar a existência de seu corpo. A razão para isso é de que Descartes era um racionalista, e como ele diz que chegou à conclusão acerca de sua existência inteiramente através do raciocínio. Sendo assim, ele consegue comprovar a existência de sua mente, mas não de seu corpo. Com isso, temos o que os comentadores de Descartes o viriam a chamar de dualismo cartesiano.
O dualismo cartesiano parte do princípio de que a matéria e a mente são constituídos de elementos radicalmente diferentes. Aparentemente, os humanos são compostos por tanto propriedades físicas quanto estados mentais. São característicos de propriedades físicas, tamanho, peso, forma, cor e locomoção através do espaço e tempo. São característicos de propriedades mentais as propriedades que envolvem a consciência, a experiência perceptiva, a experiência emocional, a intenção, crenças e desejos. Enquanto que as propriedades físicas são observáveis por todos, as propriedades mentais só podem ser sentidas por nós. Contextualizando o dualismo cartesiano no anime de Madoka Mágica, temos a presença das Soul-Gens. Elas são a perfeita materialização do espírito das garotas, a externalização de estados privados em algo público. Entretanto, isso nos impõe uma outra questão. No anime, a interação das personagens com as Soul-Gens é algo natural. Em vários momentos da história é visível o contato das personagens, não somente com as suas Soul-Gens, como também com a de outras personagens. Todavia, quando transportamos a analogia presente no anime para a vida real, temos um grande problema. Os estados físicos são compostos por propriedades físicas, como a extensão. A matéria possui um peso e um tamanho. Entretanto, isso já não acontece com os estados mentais. A mente é imaterial. Ela não possui extensão, peso e nem nada do tipo. Ela não é uma substância, muito menos algo palpável. Entretanto, mesmo esse sendo o caso, há algo que prende a mente ao nosso corpo. Como que isso é possível? Descartes não dá uma resposta insatisfatória. De acordo com ele, a mente residiria no cérebro, sendo mais exato, na glândula pineal. Lá, funcionaria quase como um portal mágico que conectasse o mundo material do mundo mental. A razão para essa resposta ser insatisfatória é de que, apesar de ela supostamente resolver o problema da localização da mente, ela ainda não nos responde como que é possível dois estados que possuem características radicalmente diferentes interagirem entre si. Em um sentido, a interação entre o corpo e a mente seria igual ao do óleo e da água. Os dois elementos diferem radicalmente em sua composição química, impossibilitando sua interação. Sendo assim, como que é possível que a mente e o corpo interajam? Há várias diferentes estratégias que podemos adotar para responder essa pergunta. A mais comum é argumentar que o corpo e a mente são constituídos de materiais que não diferem muito. Essa estratégia foi adotada pelos idealistas, como o filósofo moderno Berkeley. De acordo com ele, os objetos de nosso cotidiano seriam uma coleção de ideias que são dependentes de nossa mente. A razão para isso é o de que percebemos o mundo através de conceitos abstratos. O mundo, sem a nossa percepção, diferiria muito, de uma maneira quase drástica, uma vez que muito do que entendemos como sendo parte do mundo só o é por conta de nossa percepção. Quer um exemplo disso? Considere o seguinte caso. Se em uma floresta isolada uma árvore cai, ela produz algum som? Somos tentados a responder que sim, mas quando cuidadosamente pensamos no caso, vemos que o som é um fenômeno humano. O que entendemos por som são ondas mecânicas que viajam pelo ar e que, quando em contato com os nossos ouvidos, são captados e traduzidos para som pelo nosso cérebro. Sendo assim, em um sentido, o som é dependente da existência de indivíduos que sejam capazes de captar as ondas e as transformarem em som. No caso de Berkeley, essa lógica é extrapolada e estendida aos seus limites, chegando ao ponto de abranger não somente a existência de uma realidade material, como também a nossa própria existência. Segundo esse raciocínio, não existiriam substâncias materiais. O que teríamos seria uma coletânea de mentes percebendo e processando a realidade. O mundo que nos cerca seria um produto da mente, e nossa existência o produto de outras mentes. Sendo assim, o idealismo de Berkeley responde ao problema do corpo e mente ao reduzir o mundo a estados mentais. Nesse sentido, aquilo que separa a mente do corpo não seria algo que diferiria tão radicalmente, como postulado por Descartes. Entretanto, essa é uma ideia que foge de nosso senso comum. Ela entra em direto contraste com a comunidade científica e com a nossa normal compreensão do mundo. De acordo com a ciência, o mundo pode ser explicado através dos fenômenos físicos. Tudo pode ser reduzido à mecânica, ao movimentar de estruturas orgânicas e inorgânicas através do espaço e do tempo. Com isso, temos uma segunda possível resposta para o problema do corpo e mente. O fisicalismo, advogado pelo pensador contemporâneo David Lewis, é uma teoria que reduz o mundo a estados físicos. Nesse sentido, a mente seria um produto de reações eletroquímicas no cérebro. Sendo assim, os fenômenos mentais não difeririam dos fenômenos físicos, uma vez que eles são compostos por eles. Não há nada de místico e imaterial nessa concepção da mente. Pelo contrário, tudo poderia ser postulado pela ciência e explicado em termos mecânicos. Isso se estende a até coisas que nos parecem ser impossíveis de serem reduzidas a estados físicos. Nossas relações sociais, nossa moral e até mesmo nossas crenças poderiam ser reduzidos a aspectos físicos. A razão para isso é o de que a realidade funcionaria como uma matriz de pontos. Em uma matriz de pontos, temos uma grade de pontos que são pintados selecionadamente a fim de produzir uma imagem. De acordo com Lewis, a realidade funcionaria igual uma matriz de pontos, uma vez que ela possui propriedades globais.
Sendo assim, a matriz possui pontos simétricos que, quando olhados isoladamente, dão a impressão de não produzirem uma imagem. Entretanto, a matriz de pontos, independente da perspectiva que olhamos, continua sendo uma mistura de pontos pintados e não pintados. Interpretando essa analogia, temos que os fenômenos mentais que, aparentemente, não pareciam serem feitos de causas físicas, podem ser se olhado de uma determinada perspectiva. De acordo com Lewis, eles podem ser considerados aspectos físicos se os considerarmos como sendo sintomáticos de um conjunto de fenômenos que o levaram a esse acontecimento. Em outras palavras, tudo possui uma causa natural e material, sendo a imaterialidade apenas uma ilusão causada por nosso senso comum. Entretanto, apesar do apoio que o fisicalismo tem da comunidade científica, sua explicação possui falhas. De acordo com eles, tudo pode ser reduzido a causas materiais. Mas, se esse é o caso, como que explicamos o fenômeno da consciência? O principal argumento contra o fisicalismo está presente no conceito de qualia. Qualia é um conceito filosófico usado para se referir às impressões que temos quando experienciamos algo. Exemplos de qualia são o umami, que sentimos quando comemos uma coisa preparada com molho de soja, a melancolia que sentimos ao assistir cenas tristes, e até mesmo o sentimento de nostalgia que temos ao olhar para nossas antigas fotos. A noção de qualia está diretamente associada a uma crítica ao fisicalismo, uma vez que o fisicalismo é incapaz de explicar a existência de tais sentimentos. De acordo com o fisicalismo, tudo pode ser reduzido a estados físicos. Sendo assim, dado um conjunto de fenômenos fixo, seria o suficiente para provocar específicas reações em um indivíduo. Entretanto, há uma diversidade, quase que infinita, das diferentes impressões que temos ao experienciar um fenômeno. O melhor exemplo disso está presente no argumento do conhecimento de Jackson. O argumento pede para imaginarmos o seguinte caso. Imagine que temos uma pessoa presa em um quarto preto e branco. Essa pessoa nunca saiu do seu quarto e, durante o tempo que estava presa, aprendeu tudo o que era possível sobre cores. Ela leu livros, assistiu programas e documentos sobre o assunto, tendo chegado ao ponto de se tornar uma especialista na área. Entretanto, chega um dia que essa pessoa é solta dessa casa e pela primeira vez ela vê cores. Quando essa pessoa viu as cores pela primeira vez, ela aprendeu algo de novo? De acordo com os fisicalistas, ela não aprendeu nada de novo, uma vez que tudo o que tinha para ela aprender sobre o fenômeno das cores foi aprendido durante o tempo em que ela ficou estudando no quarto. Entretanto, quando adicionamos a noção de qualia, nós vemos que ela aprendeu sim algo novo, uma vez que a impressão que ela teve ao ver cores pela primeira vez é diferente de tudo que ela experienciou até o momento. Quando contextualizamos essa discussão com o anime da Madoka Mágica, vemos que algo ainda está faltando. Por mais que essas três respostas do problema do corpo e mente sejam respostas viáveis, elas não representam a maneira como que o anime responde a esse problema. No anime, as Soul-Gen são as representações físicas das almas das garotas. Elas são responsáveis pelos poderes mágicos e pelo processo de corrupção delas. Essa corrupção, causada pela experiência de sentimentos negativos, é causa direta da ruína das personagens. Um bom exemplo disso é a transformação da personagem Sayaka em uma bruxa. Ao longo dos eventos que se passam, dá-se a entender que parte do seu processo de corrupção envolveu o uso inadequado de seus poderes para o assassinato de duas pessoas. Apesar desse evento ser subentendido na narrativa, ele é suficiente para questionarmos a validez das respostas dadas ao problema do corpo e mente. Como podemos observar no anime, ações físicas podem alterar o estado da Soul-Gen. Entretanto, a Soul-Gen não tem a capacidade de afetar as ações das personagens. Ela pode ser o motivo principal da tragédia e da discórdia entre as garotas mágicas, mas não há nenhuma relação causal entre a sua influência nas garotas e as ações produzidas por elas. Há uma teoria que se assemelha com esse posicionamento do anime em relação ao problema. O epifenomenalismo é uma teoria que diz que eventos mentais são causados por eventos físicos no cérebro. Diferentemente do fisicalismo, o epifenomenalismo aceita a existência de estados mentais. Entretanto, os estados mentais não possuiriam nenhum efeito em eventos físicos. Nesse sentido, o comportamento é causado pelos músculos que se contraem ao receber impulsos neurais, e os impulsos neurais são gerados pelos impulsos de outros neurônios. Sendo assim, não haveria uma conexão causal entre os estados mentais e os fenômenos físicos. Uma analogia que exemplifica bem essa teoria seria o do apito de uma chaminé de um trem. Apesar de o apito do trem apitar quando sai fumaça, o apito em si não contribui nada no funcionamento da locomotiva. Contextualizando essa nova teoria com o papel das Soul-Gens no discurso da Madoka Mágica, vemos que a posição que o anime assume diante do problema corpo e mente é uma posição epifenomenalista que serve totalmente a fins narrativos. Sob a ótica do epifenomenalismo, os poderes mágicos das garotas do anime não são a principal causa de sua ruína. Tudo começou com um desejo atendido por Kyubey. Os poderes mágicos das personagens só são um pano de fundo sobre o qual a natureza humana é discutida. Dizer que a discórdia é consequente de seus poderes é ignorar todo o discurso apresentado no anime. Sob determinadas circunstâncias, nossas relações mais duradouras podem ser facilmente anuladas, mostrando os nossos piores lados. A fria e cruel realidade do mundo de Madoka Mágica nos mostra uma faceta de nós que é egoísta e mesquinha, mas que é totalmente justificada diante de uma situação absurda como a proposta no anime. Em um sentido, Madoka Mágica se torna um grande ensaio sobre relações humanas.
Ou melhor, como nos relacionamos em tempos de crise. No anime, isso toma a forma de uma hostilidade competitiva entre as personagens. Diante do problema imposto pelas bruxas, as garotas se veem em um mundo insensível no qual prevalece o indivíduo mais forte. Os mais fracos ou aqueles que não estão aptos a lutar são deixados de lado em meio a um conflito que nunca terá fim. Entretanto, em meio a essa pessimista realidade, ainda temos esperança. Essa esperança é representada na figura de Madoka. Ela representa um novo futuro, um novo amanhã. Desafiando as leis da lógica e da própria realidade, Madoka, ao final do anime, liberta as garotas de seu trágico destino, através de seu sacrifício. Ela se torna uma entidade que está além do mundo, além da compreensão. E tudo isso veio com um preço muito caro. Em um sentido, seu corpo não faz mais parte da realidade. É como se ela nunca tivesse existido. Para seus amigos e entes queridos, nunca existiu uma Madoka. Ela foi apagada da realidade. Entretanto, mesmo que sua história tenha sido removida da memória das pessoas, suas ações continuam a reverberar eternamente na realidade do anime. E é isso que me intriga, o anime advoga um posicionamento específico sobre o problema do corpo e mente, para, no final da história, refutá-lo com a existência da Madoka. Ao final do anime, Madoka se transforma em uma entidade imaterial, abstrata, quase que irracional. E, mesmo sendo esse o caso, suas ações ainda continuam a influenciar na vida das futuras garotas mágicas. Em outras palavras, o problema do corpo e mente ainda não foi resolvido. Há muito do que se discutir e ainda descobrir sobre os fenômenos mentais. E isso é justamente representado na figura de Madoka. Ela simboliza novos horizontes, um novo amanhã, de possibilidades para a discussão do problema corpo-mente. Vendo que essa discussão ainda não acabou, esse é um dos problemas que está presente há séculos no coração da filosofia, e que, pelo visto, não vai ser agora que ele será resolvido.